Uniclac. Fala, meus amigos concurseiros, minhas amigas concurseiras, beleza, turma? Vamos falar agora do movimento uniformemente variado. Em contrapartida ao movimento uniforme, onde não existe mudança de velocidade, lá no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, nós temos uma variação de velocidade. Mas essa variação de velocidade ela não acontece de modo bagunçado. Ela acontece também com uma certa uniformidade. Então, primeiro de tudo, a velocidade muda. Aqui a velocidade varia no movimento uniformemente variado. Mas ela varia de acordo com uma taxa que vai ser sempre a mesma. Vou explicar melhor. Primeiro de tudo, quando a velocidade muda, quando a velocidade sofre variações, aparece aqui, pela primeira vez, uma grandeza física chamada aceleração. Então, a primeira coisa que você vai gravar é, no movimento uniforme, a aceleração é zero, ela não existe. No movimento uniformemente variado, existe uma aceleração, que é diferente de zero. Beleza? Então vamos começar aqui o assunto propriamente dito. E eu nominei como um movimento retilíneo uniformemente variado, porque por enquanto nós estamos trabalhando esse movimento sempre em linha reta, trajetórias retas, beleza? Então olha lá, vamos abreviar para MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento muito importante, ele está envolvido em frenagens e acelerações, de modo que a velocidade será sempre variável. Quando nós falamos de aceleração, é muito comum a gente imaginar o carro sempre aumentando de velocidade. Mas a aceleração, ela é um conceito que envolve também a diminuição de velocidade. Qualquer variação de velocidade, seja para mais ou para menos, o conceito, a definição sobre essa variação, seja para mais ou para menos, é a aceleração. A aceleração pode ser então um aumento ou a diminuição de velocidade. Por isso que foi dito frenagens e acelerações, tá certo? Aceleração no sentido de aumento de velocidade e frenagem no sentido de diminuição de velocidade. O importante é você perceber que no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia, a velocidade muda. No movimento uniforme, que nós estudamos anteriormente, não. A velocidade não varia. Então, pela primeira vez aqui que surge o conceito de aceleração. Vamos ver o que traz aqui o conceito de aceleração. A aceleração trabalhada nesta aula é a aceleração tangencial. Já já a gente fala sobre isso. Ou seja, tangente à trajetória. E tem a função de modificar o módulo da velocidade. Ou seja, ela modifica a velocidade. Memorize bem isso, para que você não seja garfado por uma questão teórica sobre o tema. Então, depois a gente discute sobre o negócio da aceleração tangencial, mas vale a pena lembrar dessa palavrinha. A aceleração é tangencial. Assim, a aceleração é a grandeza cinemática, grandeza aí, física no nosso estudo, responsável pela medida do aumento ou da redução do valor da velocidade do móvel, porque a gente acabou de discutir, de acordo com o tempo. Então vai sofrer variação. Quem vai sofrer variação? A velocidade. E essa variação, como consequência, gera o que a gente chama de aceleração. Essa grandeza física chamada aceleração, ela é gerada devido à variação da velocidade. Lembra do Sistema Internacional de Unidades que nós discutimos? Sistema Internacional de Unidades é aquele sistema onde a física toma como padrão as medidas. Tá? As unidades devem ser padronizadas nesse sistema. Então, se o exercício estiver falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, eu devo trabalhar a aceleração, olha lá, ó, em metro por segundo ao quadrado. Toda a aceleração será, obrigatoriamente, galera, unidade de tempo quadrado. Olha a diferença. Velocidade é só metro por segundo. A aceleração terá a unidade de tempo sempre quadrada, metro por segundo, por exemplo, ao quadrado. Esse é o sistema internacional. Mas existem outras medidas, outras unidades que não são do sistema internacional? Sim, existem. Por exemplo, poderia ser centímetro por segundo ao quadrado, desde que o tempo seja quadrado. A aceleração é sempre unidade de tempo quadrada. Por exemplo, quilômetro por hora, quadrado, aceleração. Se fosse só velocidade, seria quilômetro por hora. Quando fala de aceleração, o tempo é quadrado, quilômetro por hora quadrado, beleza? No sistema internacional, se ele padronizar no sistema internacional, nós vamos fazer então, no sistema internacional,
a unidade metro por segundo quadrada, beleza? Vocês já viram aqui? Vamos começar então agora a discussão do primeiro exemplo. Vamos lá. Beleza, turma? Vamos aqui para o nosso exemplo em relação à aceleração. Olha o enunciado um pouco carregado, olha só. Um automóvel trafega na BR-116 e é observado por um radar móvel quando passa pelo quilômetro 25, às 8 horas da manhã, na cidade de Horizonte, com uma velocidade de 54 km por hora. Ao passar pelo quilômetro 145, na cidade de Russas, às 9h30 da manhã, sua velocidade foi verificada pelo radar fixo do posto policial, que registrou o valor de 162 km por hora. Qual foi a aceleração média? Então aqui está o comando, olha só. A aceleração média, a aceleração em unidades do Sistema Internacional do veículo no seu trajeto de Horizonte até Russas. Ele quer no Sistema Internacional. Então, primeiro de tudo, essas velocidades que estão em quilômetros por hora aqui, ó, devem ser transformadas para metros por segundo. Se eu estiver trabalhando em quilômetros por hora, eu não estou no Sistema Internacional de Unidades. Eu devo fazer essa conversão, tá certo? E outro detalhe, esse tempo que está medido em horas, ó, 8 horas, 9h30, ele também deve ser convertido no Sistema Internacional. No Sistema Internacional, qual é a unidade de tempo, Anderson? Segundos, galera, segundos. Então, olha só, vale a pena você já gravar 3 unidades do Sistema Internacional. As distâncias, ou seja, os deslocamentos, devem ser medidos em metros, os tempos devem ser medidos em segundos e as velocidades em metros por segundo, quando ele usar essa sigla, SI, Sistema Internacional. Consequentemente, a aceleração, nós discutimos também, em metro por segundo ao quadrado, beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Vamos ver o que é relevante para o problema. Antes de tudo, o que a questão me pediu? Qual foi o comando deste problema? O comando foi para calcular a aceleração. Ah, beleza, Anderson. E como que calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade num certo intervalo, numa certa variação de tempo. Então, olha só, o conceito que envolve aceleração é o que a fórmula está trazendo, é o que a definição está trazendo. Variação da velocidade dividida pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Ah, beleza, Anderson, só que a velocidade veio 162 km por hora e 54. Primeiro, na primeira cidade aqui, era 54 km por hora. E na cidade mais à frente, era de 162 km por hora. Quilômetros por hora. Essas unidades não estão no Sistema Internacional. Então o que eu deveria fazer para transformar isso que está em quilômetros por hora para metros por segundo? Eu deveria dividir isso por 3,6 e dividir isso por 3,6 também. As velocidades serão convertidas em metros por segundos. Então 54 dividido por 3,6, pode fazer aí. Vai dar 15 metros por segundo. Pronto, agora eu converti, agora está na unidade certa. 162 dividido por 3,6, converte também. 162 dividido por 3,6 vai dar 45 metros por segundo, está lá. E aí, na hora que eu for fazer aqui a aceleração, ó, vamos lá. A aceleração será velocidade final, que é a 45, menos a velocidade inicial, que é 15. Sobre... Só que olha só, o exercício falou que quando ele passou pela cidade aqui, por essa primeira cidade, o relógio marcava 8 horas da manhã. Esse era o tempo inicial. E quando ele chegou aqui, o relógio marcava 9h30 da manhã. Ou seja, esse intervalo aqui é de 1h30, 1h30 minutos. Galera, só que aqui é em horas e aqui é minutos. Se eu fosse pensar em horas apenas, 1h30 é escrito assim, ó, 1h30. Porque esses 30 minutos representam 0,5, ou seja, meia hora. Aqui está misturado, hora e minuto. Mas mesmo assim, eu não trabalho em horas. No Sistema Internacional nós estamos discutindo. Eu falei agora há pouco que no Sistema Internacional, isso aqui deve ser convertido de horas para segundos. Aí uma confusão que existe, ó. Para muitas pessoas, se eu perguntar a conversão de horas para segundos, muitas pessoas respondem que é multiplicar por 60. Não. Multiplicar por 60 converte essas horas em minutos.
eu quero transformar para segundos. Para transformar para segundos, eu multiplico isso aqui por 3.600, galera. Por 3.600 que eu converto para segundos. Se eu multiplicar isso por 3.600, 1,5 vezes 3.600 vai dar 5.400, agora sim, segundos. Então, aqui embaixo, o meu intervalo de tempo vale 5.400 segundos. Então, isso ficaria 30 dividido por 5.400. 30 dividido por 5.400, eu poderia simplificar isso aqui. 5 dividido por 540. Aí é matemática básica, né? Você tem que treinar. Isso vai dar aproximadamente 0,0056 metros por segundo ao quadrado. É a unidade de aceleração, que foi o que a gente calculou. Então, o nosso cálculo, de fato, é esse aqui, ó. É esse cálculo aqui. Isso aqui foram cálculos auxiliares. Uma questão trabalhosa, né? Deu um trabalhinho fazer ela. Então revisa, copia detalhadamente aí, olha o passo a passo, perceba todos os passos que eu fiz de conversões de unidades. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Essas conversões, essa conta, depois que tudo já está convertido, é simples fazer. Beleza? Anota aí, vamos continuar nosso conteúdo. Galera, vamos aqui no segundo exemplo sobre aceleração. O condutor de um automóvel de passeio envolvido em um acidente relatou ao policial rodoviário de plantão que trafegava com velocidade de 72 km por hora, no momento em que avistou o caminhão parado na pista e freou bruscamente. Contudo, o espaço entre os veículos não foi suficiente para evitar o acidente, pois o automóvel, ao colidir, estava a uma velocidade de 10 metros por segundo. Considerando que o tempo decorrido desde a pisada no freio e a colisão foi de 5 segundos, calcule a aceleração do veículo supostamente constante. A aceleração é constante, não a velocidade, porque já foi dito ali que a velocidade mudou. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Olha esse problema. Ele imaginou o seguinte: tem aqui uma pista, e aí tem um caminhão parado na pista, o carinha aqui atrás de um carrinho. Bom, viu o caminhão, inicialmente ele tinha uma velocidade, vamos falar, velocidade inicial, 72 km por hora. Só que não deu tempo, quando ele chegou aqui ele bateu, não teve como. E quando ele encostou no caminhão, ele estava com uma velocidade final de 10 metros por segundo. Aqui já existe uma confusão de unidade, ó. A velocidade inicial ele deu quilômetro por hora, mas a velocidade final ele deu em metros por segundo. Ele falou que o intervalo de tempo, desde o momento em que ele percebeu e acionou o freio até bater, até colidir aqui, o intervalo de tempo foi de 5 segundos. É rapidinho, né? Às vezes eu estou dando bobeira aí mexendo no celular, 5 segundos, até muito menos do que 5 segundos às vezes. Isso aí dá uma tragédia, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que eu vou trabalhar essas unidades aqui, ó? Normalmente eu vou transformar tudo para Sistema Internacional de Unidades. E essa daqui não está no Sistema Internacional, essa velocidade inicial. Ela está em quilômetros por hora. Então o que eu faria? Eu pegaria esse 72 e dividiria ele por 3,6 para transformar para quilômetros por hora. 72 dividido por... Falei ao contrário, para transformar para metros por segundo. 72 dividido por 3,6 vai me dar 20 metros por segundo. Pronto, agora eu posso fazer diretamente a minha aceleração. A aceleração é ΔV, é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo, numa certa variação de tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá certo? E a variação do tempo, como ele já deu a variação aqui, fala que é o tempo apenas, já está o intervalo certo, que passou os 5 segundos. Velocidade final, a velocidade da colisão, 10. Ele foi freando e chegou a 10. Mas quando ele estava aqui atrás, ele estava a 20. Isso tudo demorou 5 segundos. Então o detalhe importante aqui, ó, é que 10 menos 20 vai dar menos 10, dividido por 5. Então essa aceleração é de menos 2 metros por segundo. Como é uma aceleração, é tempo quadrado, metros por segundo quadrado. Galera, por que negativo?
Porque o objeto está diminuindo a velocidade, ou seja, ele está freando. Todas as vezes que o objeto, o carro, seja o que for, ele está freando, ele está diminuindo de velocidade, a aceleração será negativa. Então existe interpretação, beleza? O carro, objeto, avião, pessoa que estiver com aceleração positiva tem a sua velocidade sendo aumentada no tempo. Mas o carro, avião, objeto, qualquer coisa que estiver com aceleração negativa tem a sua velocidade diminuindo no tempo. Essa é a interpretação. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Turma, vamos aqui no próximo exemplo. Considere que durante uma perseguição policial, uma viatura conduzida por um oficial combatente tenha atingido 100 km por hora em 11,2 segundos, tendo partido do repouso. Ou seja, quando ela parte do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Tendo partido do repouso em um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Nessa situação, o módulo da aceleração, de novo, a aceleração escalar da viatura, escalar é o valor numérico, nesse percurso vale quanto? Aí temos alternativas aqui depois, tá? Mas ele quer aceleração. O que nós vamos fazer? A velocidade inicial era zero, porque partiu do repouso, e depois de um tempo ela atingiu 100 km por hora de velocidade. E até atingir esses 100 km por hora demorou 11,2 segundos. Eu quero saber a aceleração nesse percurso, tá bom? Então a aceleração, nós já vimos várias vezes, é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Mas, partindo do repouso, a velocidade inicial é zero. E aí depois, no intervalo de tempo de 11,2 segundos, ela atingiu uma velocidade final de 100 km por hora. Acontece que nas alternativas, a aceleração não está em km por hora, está em metros por segundo, aquilo que nós já viemos trabalhando, a gente já vem trabalhando isso desde o primeiro exemplo. Eu vou dividir isso por 3,6. Então nós temos aqui, galera, eventualmente, algumas contas que não são exatas, tá? Vai dar um valor aproximado. Se eu dividir isso aqui por 3,6, vai dar aproximadamente, ao símbolo de aproximação, como se fosse um tio, 27,78 aproximadamente. Na realidade ele dá uma dízima, 27,77777. Só que quando a segunda casa, a casa dos centésimos, é 5 ou maior do que 5, 5 ou maior do que 5, eu aproximo ela para mais. Então ao invés de ficar 7, 7, fica 7, aproximo uma mais. 7, 8. Aí eu trabalhei em metros por segundo ao quadrado. Beleza. Aí eu venho aqui, ó. A aceleração, portanto, é a variação da velocidade, é a velocidade final, que é esse 27,78, menos a velocidade inicial, que é zero, partindo do repouso, dividido pelo intervalo de tempo que ele já me deu, 11,2. Então a aceleração será simplesmente, subtraindo por zero, não vai alterar em nada, 27,78 dividido por 11,2. Isso aqui, como eu estou fazendo a aproximação desde o começo, isso vai me dar aproximadamente também 2,48 aceleração, metro por segundo, unidade de tempo quadrada. Metro por segundo ao quadrado. Beleza, grava esse número, pausa o vídeo aí e anota. Pausou? Anotou? Então deixa eu apagar. 2,48. Grava esse número, resultado da aceleração. Por que, Anderson? Porque as alternativas não trazem um valor exato, assim, ó, 2,48. Trazem um intervalo. Olha lá, ó, como que eles colocam. O valor que eu encontrei aí, ou seja, o 2,48, ele é inferior a 0,3? Não, é superior. Letra B, é superior ou igual a 0,3 metro por segundo ao quadrado? Ficou, né? E é inferior a 1? Não, é superior a 1. É 2,48. É superior a 1 metro por segundo ao quadrado? É. E inferior a 5? É, inferior a 5. Então ele está entre 1 e 5, é 2,48, está nesse meio. Então nossa resposta já é a letra C. Vamos ver por que não pode ser a letra D. É superior ou igual a 5 metros por segundo ao quadrado? É, de fato não, perdão. É inferior a 5 metros por segundo ao quadrado. Está aparecendo embaixo ali, mas é segundo quadrado, tá? Tá errado. É superior a 9 metros por segundo quadrado? Não, é inferior. O nosso é 2,48. Beleza? Esse foi o nosso último exemplo aqui sobre aceleração. Beleza, galera? Vamos evoluir no conteúdo agora.
Galera, agora nós vamos classificar o movimento uniformemente variado conforme o movimento progressivo ou retrógrado. Isso nós já aprendemos desde o movimento uniforme. Mas também nós vamos classificar ele como acelerado ou retardado. Vamos entender bem o que isso significa. Primeiro, o macetezinho aqui, a forma de decorar é parecido com o jogo de sinal da matemática. Eu vou tentar lembrar do jogo de sinal da matemática. Olha só. Primeiro nós vamos avaliar somente o acelerado e retardado, tá? Depois a gente fala de progressivo ou retrógrado, até porque a gente já estudou. Vamos classificar primeiro como acelerado ou retardado. Simples. Se os sinais da velocidade e da aceleração forem iguais, por exemplo, positivo e positivo, iguais. Negativo e negativo, iguais. O movimento será chamado acelerado. Então, para ser chamado de acelerado, é uma combinação de sinais da velocidade com a aceleração. Velocidade e aceleração, sinais iguais, movimento acelerado. Mais com mais, menos com menos, acelerado. Agora, se os sinais forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, falando de velocidade e aceleração, sinais diferentes, movimento retardado. Seja a ordem que for. Pode ser velocidade positiva, aceleração negativa. Ou pode ser o contrário. Velocidade negativa, aceleração positiva. Sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, o movimento é retardado. Agora, Anderson, lembra para mim progressivo e retrógrado? Sim. Progressivo e retrógrado não olha para aceleração, olha só para velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Só isso. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. De novo, ó. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Tá certo? Então vamos lá. Combinando os sinais, acelerado ou retardado. Combinando sinais. Sinais iguais, mais e mais, menos e menos. Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, mais e menos ou menos e mais, movimento retardado. Agora, para olhar para o progressivo ou retrógrado, apenas velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado, beleza? Anderson, mas o que isso significa? Progressivo e retrógrado significa apenas se ele está indo crescente ou decrescente na trajetória. Lembra disso? Aumentando as posições, indo da plaquinha 100 para a plaquinha 200, para a plaquinha 300, progressivo. Se estiver indo no sentido contrário das plaquinhas de quilometragem, por exemplo, movimento retrógrado. Agora, o que é o movimento acelerado? Está escrito aqui, ó, essa é a novidade. A velocidade aumenta com o tempo. O que é o movimento retardado? A velocidade diminui com o tempo, o módulo da velocidade, tá certo? O módulo, o valor numérico da velocidade, beleza? Quando aparecem as barrinhas assim, ó, igual tá aqui, módulo, significa o número apenas, o valor numérico. Por exemplo, 10, se for acelerado, vai para 11, vai para 12, vai para 13, aí é acelerado. Agora, se for 10 e for retardado, vai ser 10, 9, 8, 7, 6, tá certo? Então, o valor numérico, o valor do módulo, aumenta se for acelerado e diminui se for retardado, beleza? Aqui, nós temos uma equação horária de velocidade também. Lembra lá do movimento uniforme que tinha uma equação horária? Só que a equação horária era S, equação horária de posição. Aqui é uma equação horária de velocidade. Vovô ateu. A gente aprende esse macetezinho lá na escola, né? Nos cursinhos de vestibular, Enem. Vovô ateu. Para que serve então? Bom, se aquela de S serve para achar a posição, o espaço, essa de V serve para achar a velocidade em qualquer instante. Então, para achar a velocidade em qualquer instante, eu preciso apenas de duas coisas. Eu preciso da velocidade inicial e da aceleração. E aí, para qualquer tempo que for dado no problema, qualquer tempo que eu quiser, eu encontro a velocidade final. Ah, beleza, mais ou menos, não entendi muito bem, explica melhor. Olha, você não está tratando agora de movimentos acelerados ou retardados, você está tratando de movimentos onde a velocidade muda, onde a velocidade sofre variações. Se a velocidade sofre variações, a cada instante de tempo, o carro vai ter, o objeto vai ter uma velocidade diferente. A velocidade não é padrão, sempre a mesma. Então essa fórmula serve para você achar qual é o valor da velocidade naquele determinado instante, naquele determinado período, correto? Então dá um exemplo para mim, Anderson. Vamos lá, um exemplo simplesinho, só para eu compreender aqui a grosso modo. Beleza, vamos lá. Exemplo simples aqui, ó. Imagine que inicialmente o objeto, o carro, seja lá o que for, ele está partindo do repouso. Repouso, já falamos. Mas ele vai começar a adquirir uma aceleração, ele parte com uma aceleração
de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber aqui na frente, quando ele estiver andando, então ele está parado, mas vai começar a acelerar. Acelerar não é aumentar a velocidade, nesse caso, quando a aceleração é positiva, ele vai aumentando a velocidade. Eu quero saber qual é a velocidade dele aqui na frente, depois de 10 segundos de movimento. Depois de 10 segundos de movimento. Então eu posso fazer lá, ó, velocidade é igual a velocidade inicial, velocidade zerinho, mais a aceleração vezes tempo. V0 é a velocidade inicial. Aí eu substituo o que é importante, ó. Quem que é importante aqui? A velocidade inicial. Se ele está partindo do repouso, essa velocidade inicial é zero. Partindo do repouso significa a velocidade inicial zero. Mais a aceleração que foi dada lá no problema. Aceleração 2. E ele quer quando? Em 10 segundos. O zero aqui não precisa aparecer, então a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo. Aqui ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo aparece bastante, lembra? O 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. Já fizemos bastante. Então, com essa aceleração, depois de 10 segundos, o carro estaria a 72 km por hora. Beleza? Anota esse exemplo aí. Vamos falar agora da equação horária do espaço, ou das posições. Pessoal, todas as vezes que fala-se de uma equação horária, significa que eu estou encontrando uma determinada grandeza num certo intervalo de tempo, num certo instante de tempo, melhor dizendo. Nesse caso, quando eu falo equação horária do espaço, eu estou encontrando o espaço, a posição, o local onde o objeto está naquele tempo. Se no movimento uniforme o objeto, obviamente, está caminhando, ele está se deslocando, a cada instante ele vai ter uma posição. No movimento uniformemente variado não é diferente, ele também está se deslocando. Acontece que, nesse caso, ele está se deslocando com aceleração, ele está sendo acelerado, mas ele também está se deslocando. Então, a cada instante, ele terá uma posição. A equação do movimento uniforme é o sorvete, aqui é um pouco maior. Ó. Aqui envolve, além do posição inicial, velocidade inicial, ó, posição inicial, velocidade inicial, tempo, envolve a aceleração. Ganha esse termo a mais aqui, ó. Não vale a pena a gente ficar discutindo por que aparece assim fracionado. O importante é entender que aparece aceleração multiplicada tempo. Tempo aqui é tal quadrado dividido por 2. Beleza. Então, se eu quiser encontrar a posição de um objeto, eu tenho que determinar por aqui. Consegue me dar um exemplo, Anderson? Lógico que consigo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Imagine aqui um objeto qualquer, pode ser um automóvel, e ele está se deslocando para lá. Imagine ele partindo de uma posição inicial, aqui ó, a origem está um pouquinho mais para trás. A origem está aqui, mas eu vou começar a estudar a partir da posição inicial, quilômetro 10. Vou colocar em metros, ó. Vou colocar em metros um valor menor. Vou começar a estudar a partir da posição 5 metros. Beleza? E eu quero saber onde que ele está aqui na frente. A posição dele aqui. Beleza? Mas eu vou falar que a aceleração dele, vou repetir lá os 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. E nesse instante aqui, ele já tem uma velocidade. A partir do instante que eu comecei a estudar ele aqui nessa posição, ele já tem uma velocidade inicial. Ele já tem uma velocidade inicial de 1 metro por segundo. E vai ser acelerado até ali. No intervalo de tempo, desta posição até esta aqui na frente que eu quero descobrir, passaram-se 4 segundos. 4 segundos. A minha pergunta é justamente isso. Quanto é essa posição final aqui na frente? Posição, lembre-se que posições a gente marca como S. Posição S. Posição final. Essa posição aqui poderia ser representada com S0. Essa aqui, ó. Posição inicial. Então como que eu faço para descobrir aquela posição final? Eu jogo lá no sorvetão, ó. S é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então a posição final é igual. Posição inicial, ele saiu dos 5 metros aqui nesse meu estudo. Mais velocidade inicial, eu estou supondo uma velocidade inicial de 1. Vezes, quanto tempo depois que ele quer? 4 segundos. Mais, a aceleração dá quanto aqui? Ó, ele deu também 2. Vezes o tempo, a mesma coisa. O tempo que eu usei aqui eu repito ali, ó. 4 ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou fazer. S vai ser igual a 5 mais 1 vezes 4, é o próprio 4.
Mas esse 2 aqui eu posso simplificar. Lembre-se bem disso que daqui a pouco isso vai ser importante, tá? Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Sobra apenas o 4. 4 ao quadrado, 16. Aí eu posso somar. 5 mais 4 vai dar 9. 9 mais 16, 25. Isso quer dizer que depois de 4 segundos, essa posição dele aqui vai ser a posição 25 metros, correto? Então esse é o exemplo aí da aplicação da equação horária da posição ou do espaço, que é a mesma coisa. Beleza? Anota esse exemplo, vamos continuar o nosso conteúdo. Turma, temos 2 pontos aqui, 2 comentários que a gente vai passar. Nós vamos passar um pouco mais rápido, porque não vale a pena ficar discutindo muita fórmula aqui, é mais objetivo. Primeiro, a velocidade média no caso do movimento uniformemente variado. A velocidade média entre 2 pontos, eu vou usar apenas a velocidade do primeiro ponto que ele me usou como referência e a velocidade do segundo ponto. Vou somar essas velocidades e vou dividir por 2. É bem uma média mesmo. Eu vou somar as velocidades entre os trechos que ele vai me demarcar, ele tem que falar na questão, entre essa velocidade e essa outra velocidade aqui. Qual é a média? Eu vou somar e vou dividir por 2. Essa é a velocidade média no movimento uniformemente variado. E a última equação aqui que nós vamos ver é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli serve para quê? Ela serve para calcular velocidade final, pode ser também velocidade inicial, a aceleração, e o nome disso aqui é espaço percorrido, ou deslocamento, né? Quando a gente usa ΔS, é a variação do espaço ou deslocamento. E isso serve para calcular qualquer coisa dessas, qualquer coisa aqui como velocidade final, velocidade final, velocidade inicial, aceleração ou deslocamento. No caso onde eu não tenho tempo, pode ver que essa equação não depende do tempo, então ela não é uma equação horária como as outras. Equações horárias dependem de tempo. Então vamos lá, como que eu gravo isso aqui? Eu, professor Anderson, eu uso a equação de Torricelli quando o exercício, quando a questão, quando o problema que eu estou resolvendo não me fornece tempo, beleza? Especificamente nos casos de movimento uniformemente variado. Não serve para movimento uniforme, só para uniformemente variado. Beleza? Então vou gravar mais essas duas. A anterior, velocidade média, e essa aqui é uma equação onde não tem tempo. Se o exercício me falar muita coisa, mas não me der o tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Beleza? Vamos para o estudo dos gráficos agora. Primeiro gráfico que a gente vai ver, o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico velocidade e tempo, olha lá, ó. A velocidade pode aumentar ou a velocidade pode diminuir no tempo. Ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse primeiro caso ela é crescente quando? Quando a aceleração for positiva. E este ponto de partida é a velocidade inicial sempre. Velocidade inicial, são as duas coisas que eu tenho que lembrar. Gráfico crescente. A velocidade inicial é o ponto de partida aqui, e a aceleração é positiva. Gráfico decrescente, a velocidade inicial também é o ponto de partida aqui, a diferença é que está decrescendo. A aceleração é negativa. O símbolo de menor lá quer dizer negativo, e o símbolo de maior aqui quer dizer positivo, beleza? Mas o gráfico talvez me dê um ângulo aqui, ó. Este ângulo, por exemplo, ele me dê 30 graus, 45 graus, 60 graus, não sei. E ele pede para eu encontrar a aceleração. Se ele me der um ângulo aqui de inclinação, quanto que vai ser a aceleração? A aceleração vai ser a tangente desse ângulo. Aí nós temos que lembrar lá as tangentes, tudo bem? Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Lembra da matemática? Tangente de 45 graus é 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Todas as vezes que caem questões onde ele dá o ângulo e pede para eu calcular a aceleração através do ângulo, a única coisa que eu preciso lembrar é que a aceleração é dada pela tangente desse ângulo. Normalmente ele me dá as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Eu tenho que lembrar que a única que me serve é a tangente. Beleza? Beleza? Vamos lá então, continuando. Se o gráfico for decrescente também, é o ângulo interno aqui que eu uso, tá? Se o gráfico for decrescente, eu uso esse ângulo interno. Se ele me der os dois ângulos, eu uso só esse. Só o interno, tá? A tangente desse ângulo interno também é a minha aceleração. Beleza? Anderson, ele deu aí o gráfico da velocidade, mesmo gráfico de velocidade, só que ele pediu para eu calcular o deslocamento. O que que eu faço? Eu calculo a área da figura aqui entre os tempos que ele falou. Por exemplo, entre esse tempo e esse tempo, vou criar aqui.
Entre 2 segundos e 5 segundos. Ou seja, nesse trecho aqui, qual é o valor do deslocamento? ΔS, né? Deslocamento. Também pode ser chamado de variação do espaço. Calcula a área disso aqui, calcula a área desse gráfico, que nós temos o deslocamento. Nesse caso, eu tenho que lembrar um pouco de matemática. Nesse caso, esse gráfico inclinado aqui, ele me dá a área de um trapézio, na verdade. Eu tenho que lembrar a área do trapézio, lembram lá? Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então isso aqui cai em prova também, tá bom? Prova de matemática. Área do trapézio. Eu calcularia a área do trapézio e eu tenho o deslocamento. Beleza? Então, esse é o gráfico da velocidade. Mas existem gráficos também de espaço-tempo. Agora vamos pensar aqui que o espaço é dado pela fórmula do sorvetão aqui. E a fórmula do sorvetão, espaço-tempo, tem o tempo quadrado. E todas as vezes que eu tenho essa incógnita quadrada, isso implica numa função de segundo grau. E as funções de segundo grau, matemática de novo, são parábolas. Então os gráficos de espaço-tempo são gráficos parabólicos, que tem a concavidade para cima, se a aceleração for positiva. Concavidade para cima, o gráfico sorrindo, ó. Se a concavidade for para cima. E esse termo aqui, ó, onde cruza o S, é sempre o S inicial. É sempre a posição inicial. Então duas coisas eu vou gravar. Primeiro, posição inicial é o ponto onde o gráfico, a parábola, toca aqui no eixo S. E o segundo é, se a parábola está com a concavidade para cima, se ela está sorrindo, a aceleração é positiva. Consequentemente, parábolas com concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Mas, o mesmo ponto, o lugar também onde o gráfico toca, a parábola toca, no eixo S, é também a posição inicial, beleza? Assim como crescente ou decrescente, não importa, tá bom? Então, olha lá, algumas descrições aqui relevantes. Nesse trecho aqui, o movimento é retardado e nesse trecho aqui o movimento é acelerado, tá bom? Ó, retardado e acelerado. Neste ponto ocorre a chamada inversão do movimento. É como se o objeto estivesse fazendo o seguinte, ó. Como se ele estivesse fazendo o seguinte, ele está indo contra a trajetória, ele para, inverte o sentido do movimento e depois vai a favor da trajetória. Então se o gráfico for inteirinho é assim, tá bom? Do mesmo jeito se ele for para baixo, ele for decrescente, ó. Aqui o movimento é progressivo retardado e aqui ele é retrógrado acelerado, tá bom? Então o objeto está indo a favor da trajetória, mas diminuindo a velocidade. Depois ele inverte o sentido da trajetória e acelera, tá bom? E neste ponto ocorre a inversão do movimento. Esses são os pontos relevantes. Isso aqui é muito bacana a gente discutir nas questões, tá certo? É mais relevante nas questões, mas fica aí, é legal você ver, perceber esse gráfico, tá bom? Anderson, e o gráfico da aceleração? Aceleração versus tempo. A aceleração não muda. O que muda é a velocidade, mas a aceleração não. Lembra que aceleração e velocidade são coisas diferentes. Então a aceleração, talvez ela seja constante acima do tempo. Se ela for acima do tempo, do eixo dos tempos, é uma aceleração positiva, tá certo? É uma aceleração positiva. Se a aceleração for abaixo aqui do eixo dos tempos, é uma aceleração negativa. Beleza? Então é isso que eu tenho que saber. Acima do eixo dos tempos, constante, não muda, constante positiva. Abaixo, constante também, só que constante negativa. Beleza, galera? Vamos agora para o ponto principal, que é fazer exemplos, ok? Perceba tudo isso aí, revise se for necessário e vamos fazer exemplos, que é o ponto mais importante da aula, ok? Vamos lá. Beleza, galera? Vamos agora para os exemplos finais dessa aula de movimento uniformemente variado. Primeiro exemplo aqui dessa bateria final. Primeiro exemplo da bateria final, já fizemos alguns outros, né? Temos um movimento uniformemente variado definido pela equação do espaço, a equação S, em função do tempo. S igual a t quadrado mais t quadrado, mais 20. E ele quer que eu tire daí, olha a pergunta aqui, a expressão da velocidade em função do tempo. Então ele me deu a função do espaço, ou posição, que é a mesma coisa. E ele quer que através dessa eu monte a outra equação, que é a equação da velocidade. E ele quer que eu marque a alternativa que representa aqui a da velocidade. Anderson, vamos lembrar? Me ajuda a lembrar? A equação do S, do espaço,
é o sorvete, se for um movimento uniforme. Se for um movimento uniformemente variado, igual ele falou, é o sorvetão. Isso aí. E através do sorvetão, dá para montar o vovô ateu? Dá, eu vou te mostrar. Deixa eu só escrever essa equação aqui novamente, ó. E vamos colocar o nosso quadrinho em branco aqui. Apenas copiei a equação que ele me deu. Bom, a lei de formação, conforme a gente diz, lei de formação é a regra geral da equação horária dos espaços, é essa. Mas ele não pede essa, ele pede para eu montar essa daqui, ó. A vovô ateu. Vou ter que comparar uma com a outra. Então vamos lá, o exercício me deu isto daqui, ó. Certo? Será que isto pode ser comparado com a de cima? Claramente, porque é uma função S. E aqui também é S. Então eu posso comparar uma com a outra, só que ela está fora de ordem, né? Normalmente aqui nessa regra o t quadrado está no final, o t está no meio, que está tudo bem, e esse número sozinho aqui, ó, que não tem t, ele vem no começo. Então é só readequar, ó. Esse número independente aqui, que não está multiplicando o tempo, vou colocar ele aqui no começo. Então daqui eu já tenho que ele é a posição inicial. Mas o tempo, sem quadrado, é aqui no meio. Está aqui, tempo. E no final, normalmente, é o tempo quadrado. Está aqui. Beleza? O que eu preciso tirar daqui para montar da velocidade, que foi a que ele me pediu? O que eu preciso é a velocidade inicial e a aceleração. Ah, por que a gente não substitui o tempo, Anderson? Porque o tempo é variável. O tempo pode mudar de instantes em instantes, né? Então ele pode dar vários tempos. Ele pode pedir depois de 1 segundo, 2 segundos. Então o tempo eu não substitua. Eu substituo a velocidade inicial e a aceleração, porque essas são as minhas constantes. Esses são os valores que não mudam para determinado movimento. Beleza? A velocidade inicial não muda. A velocidade vai mudando a final, mas a velocidade de partida não muda. E a aceleração também não. Tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos a posição inicial. A velocidade inicial, quando não aparece, lá na matemática a gente entende que quando um número aqui, ó, fica implícito na multiplicação, ele é 1. Então, t vezes v0. O v0 não está aparecendo, então é 1. Então, de cara, eu já tenho a velocidade inicial, ó. Então, eu já sei aqui, já posso até substituir, que a velocidade inicial vale 1. Tranquilo. O grande problema está na aceleração. E eu resolvi uma questão agora há pouco, que eu falei, presta atenção nisso, onde eu cortei. Se a aceleração não aparece aqui, entende-se que ela seria 1. Porém, na regra geral, na lei de formação, exige um 2 no denominador. Se esse 2 não aparece, isso quer dizer que inicialmente aqui era 2, olha, porque foi cancelado. E aí ficou apenas isso aqui, ó, que sobrou. Ficou apenas isso. Então a aceleração inicialmente era 2. Porque o 2 aqui com o 2 do denominador, da lei geral, da fórmula geral, foi cancelado. Anderson, como que você lembra disso? Eu lembro o seguinte, se o 2 não aparece aqui no denominador, igual nessa questão não apareceu, a aceleração vai ser o dobro do termo que está aqui, ó. No caso não aparece, então é 1. Então a aceleração vai ser o dobro desse 1. A aceleração seria 2. A aceleração vai ser o dobro desse valor quando não aparece 2 aqui no denominador. Então pronto, eu praticamente resolvi o problema. A aceleração é 2. Então a minha lei de formação é que a velocidade final é aquela ali, ó. É 1 mais 2t. Pouco importa se ela viesse ao contrário, tá? Igual a gente viu aqui. Poderia vir assim, 2t mais 1 também. Essa ordem na formação ali não importa. Pouco importa. Tanto que a questão vai trazer essa última forma aqui, ó. Como alternativa. 2t mais 1. Pausa aí, anota até esse ponto, porque a gente vai apagar para marcar a alternativa correta. Pausou? Vou apagar. Então vamos lá. A alternativa correta, 2t mais 1, ou 1 mais 2t, né? Tanto faz, acabei de falar. Mas eu já sei, porque eu já tinha feito antes. Então vou marcar a alternativa 2t mais 1. 2t mais 1, alternativa certa. Letra B de bola, beleza? B de bola, 2t mais 1. Ok, galera? Vamos fazer mais uma. Galera, último exemplo dessa bateria de questões sobre movimento uniformemente variado. Dois corpos têm as seguintes expressões que descrevem seus movimentos no espaço em função do tempo. S1, 32 mais 3t mais 2t quadrado. E S2, 30 mais 4t
mais 3t quadrado. E a pergunta, o comando da questão é o instante de tempo em que esses dois corpos vão se encontrar. Essas questões de encontro são muito comuns. O que significa um encontro? O encontro normalmente é uma ultrapassagem ou uma colisão de móveis ou de automóveis. O encontro seria isso aqui, ó. Existem basicamente duas questões sobre encontro. Imagine uma trajetória qualquer e eu tenho dois objetos indo em sentidos opostos. Eu tenho um objeto, um móvel indo para cá e um outro móvel indo no sentido contrário, indo para cá, ó. Então em algum momento eles vão se encontrar, ou colidir, ou serem ultrapassados, né, ou cruzarem. Tanto faz. E a segunda situação é o encontro no mesmo sentido. Olha lá, ó. Eu tenho um objeto aqui e um objeto aqui na frente, mas os dois estão no mesmo sentido. Desde que a velocidade desse de trás aqui, ó, vamos falar velocidade 1, tá certo? Junto com a aceleração combinada dele também, desde que de alguma forma ele seja mais rápido do que o 2, se ele for mais rápido ou mais acelerado, ele vai ultrapassar o 2, tá certo? Então se ele o 2 tentar escapar, mas esse aqui tiver mais aceleração, ou mesmo mais velocidade inicial e aceleração combinadas, ele vai ultrapassar. Então aqui existe ultrapassagem ou encontro, mas aqui existe encontro também, tá bom? Nessas duas situações existem encontros. Vamos verificar a situação em que o exercício me deu. Basta eu olhar para a velocidade inicial para saber para onde eles estão indo. Olhando para a velocidade inicial eu já consigo decifrar. Olha aqui, ó. Isso é posição inicial, porque é sorvetão, ó. S0, V0t a t quadrado sobre 2. Aquele detalhe de que o 2 não aparece, tá bom? Então se o 2 não aparece, vamos até relembrar, ó. Se o 2 não aparece, a aceleração é 4. Se o 2 não aparece aqui no denominador, essa aqui é uma expressão separada da de baixo. Se o 2 não aparece aqui no denominador, ó, quer dizer que a aceleração seria 6 e não 3, tá bom? Quer dizer que já foi dividido. Era 6 que dividiu por 2, que apareceu resumidamente esse 3 aqui, tá bom? Beleza. Posição inicial, velocidade inicial. A velocidade inicial dos dois casos é positiva, ó. Isso indica que os dois objetos, os dois móveis estão indo no mesmo sentido. Estão indo no sentido progressivo da minha trajetória. Lembra lá de movimento progressivo? O que determina o movimento ser progressivo é essa velocidade inicial positiva. Velocidade inicial positiva indica que o objeto está indo a favor da trajetória. Então, um dos dois vai ultrapassar, né? Um vai ultrapassar o outro. Aqui, o que me indica quem vai ultrapassar quem é quem está mais acelerado. Nesse caso, quem está mais acelerado é o S2. Então, o S2 em algum momento vai passar o S1 ali na frente. Tudo bem? Ah, beleza, Anderson, eu consegui entender o desenho do problema aí. Mas como que eu faço para encontrar o tempo? Porque é o que ele quer. Quando ele fala instante de tempo, ele quer encontrar o tempo. Para você encontrar o tempo, basta você igualar as equações. Basta apenas você igualar as equações. Eu vou escrever novamente as equações aqui e a gente vai igualar as duas. Ah, por que igualar, Anderson? Porque no momento do encontro, a posição dos dois vão ficar iguais. Ou seja, os dois vão estar no mesmo lugar, tá certo? Os dois vão estar no mesmo lugar. Então ele me deu S1 igual a 32 mais 3t mais 2t quadrado. Essa daqui é a equação do objeto 1. E a equação do objeto 2 é 30 mais 4t mais 3t quadrado. O que eu disse, no encontro, sempre que ocorre um encontro, poderia ser falar que era uma colisão também, uma ultrapassagem, eu vou igualar a equação dos dois. S2 igual a S1, ou o contrário, S1 igual a S2 vai dar na mesma. Vou colocar assim, S2 igual a S1, tá? Aí eu vou escrever só a equação, sem o S agora. Ó. Quem que é o S2? 30 mais 4t mais 3t quadrado. E o S1 é 32 mais 3t mais 2t quadrado. E aí eu vou isolar todo mundo para o mesmo lado. Ó. Já vou colocar até perto quem é termo semelhante. Por exemplo, vou colocar esse 32 junto desse 30. Ó. Vai ficar o quê? 30 e o 32 que passou para o outro lado, menos 32. Vou colocar aqui, repetir esse 4t. Ó. 4t. E junto dele vou passar esse. Ó. Como vai trocar de lado, estou trocando para cá, vai ficar negativo. Menos 3t. Beleza?
E aí, esse 3t quadrado aqui, que é outra coisa, tá? Esse 3t quadrado estava aqui, ele vai receber aqui próximo dele esse 2t quadrado negativo, ó, 2t quadrado. Como eu esvaziei esse lado, não sobrou nada, ficou zero lá no segundo membro, tá? Então vamos subtrair, ó, 30 menos 32 vai ficar menos 2 aqui. 4 menos 3 vai ficar 1. Posso escrever 1t, ou simplesmente t. 3 menos 2 vai ficar 1 também. 1t, ou apenas t quadrado, igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Ela só está invertida, mas não tem problema. Uma equação de segundo grau onde eu tenho o termo A, o termo B, lembra lá de equação de segundo grau, e o termo independente C. Então, para resolver esse tempo, para encontrar o que eu quero, que seria o tempo, agora eu vou resolver a equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou fazer delta, lembra lá da equação de Bhaskara? Vou fazer de azul aqui porque está quase no fim, eu risquei bastante nessa aula, né? Então, o delta será igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 1 ao quadrado. Vai dar 1, né? Menos 4 vezes a. O a é 1. Vezes c. c é menos 2. Tá aqui. Então vai ficar dessa forma. Delta é igual a 1, só que ó, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2 é 8. Então o meu delta vai dar 9. Vai dar 9. Feito o delta, eu faria x aqui na matemática, mas nosso x é o tempo. Vou fazer tempo. Tempo é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Menos o b, que no caso é 1. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 9, que vai dar 3. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes o a. Sendo 1, 2 vezes a vai dar o próprio 2. E aí, feito isso, eu faço o T1, que seria x1, né? No nosso caso é T. T1 e T2. Quem é o T1, professor? T1 é menos 1 mais 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Pronto. E o tempo 2? Vai ser menos 1, já fiz mais, agora eu faço menos 3. Dividido por 2. Só que, galera, menos 1 menos 3 é menos 4. E aí, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E como nós estamos falando aqui de física e não de matemática apenas, eu tenho que interpretar esses resultados. Então, tempo 2 significa tempo 2 negativo, tempo não suporta negativo. O tempo não pode ser negativo, então esse resultado não me convém quando eu obtenho tempos negativos. Espaços podem ser negativos, mas tempos não podem ser negativos. Não existe essa interpretação física de tempo negativo. E o tempo 1 virou 1 segundo. Então esse tempo me convém. Quer dizer que eles vão se encontrar depois de 1 segundo. Beleza? Anote aí, pausa o vídeo, anota esse cálculo todo que nós fizemos, muito detalhado. Envolveu matemática, equação de segundo grau. Pausou? Vamos anotar aí. Então vamos lá. 1 segundo é a resposta que me convém. Fiz pela fórmula de Bhaskara porque caímos num problema de equação de segundo grau. Então é necessário resolver assim, Anderson? Pois é necessário sim. A ferramenta matemática aqui é muito importante. Eu tenho que dominar as equações de segundo grau, até porque vai cair aí no teu concurso também, né? Matemática, equação de segundo grau, tudo bem? Olha lá. Então, a alternativa certa, letra C de cachorro. Letra C, 1 segundo, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre movimento uniformemente variado, ok? Vamos para a próxima aula.